Senhor na madrugada, para que você fique mais juntinho a Ele, amém? Abra aí sua Bíblia, lá no livro de Neemias, no capítulo 1, e nós vamos ler só um versículo, aleluia. Neemias, capítulo 1, fica após Esdras e antes de Esther. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 4, irmãos. Primeiro, a partir do versículo 4, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra de Deus assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, e pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Amém? No livro de Neemias, nós vamos agora refletir aqui, irmãos, que Neemias, ele era um copeiro, né, do rei Artaxerxes. Neemias, ele foi escolhido por Deus, e a palavra do Senhor nos relata que ali Neemias, ele soube de uma notícia, ao qual afligiu seu coração. A palavra do Senhor nos diz que Jerusalém estava os muros queimados, Jerusalém estava totalmente destruída. A palavra do Senhor nos diz que quando Zorobabel levou a primeira parte do povo de exilado para Jerusalém, e após Zorobabel ter levado a primeira parte, a palavra do Senhor nos relata que Esdras levou a segunda parte do povo exilado para Jerusalém. Jerusalém estava totalmente destruída. E quando essa mensagem veio ao coração de Neemias, a palavra do Senhor nos diz que Neemias, ele se prostrou em choro, em jejum, perante a presença do Senhor. Neemias recebeu essa notícia que a sua cidade estava destruída, o sepulcro dos seus pais estava destruído. Neemias ali começou a chorar e lamentar diante do Senhor. Mas Neemias, ele teve que entrar na presença do rei. E eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos na presença do rei. E na presença do rei, eu e você temos liberdade. É verdade, Jesus. Neemias, quando ele pegou ali o copo para levar o vinho ao rei, a palavra do Senhor nos diz que o ofício do copeiro, ele era de servir. E a palavra do Senhor nos diz que antes de servir o rei, a palavra do Senhor nos diz que o copeiro tinha que experimentar tudo aquilo que fosse enviado ao rei. Sabe por quê? Porque se dentro do palácio houvesse alguma conspiração contra o rei, antes quem ia passar era o copeiro. Veja bem, irmão, que responsabilidade. Veja bem que responsabilidade tinha Neemias. Neemias, ele tinha que experimentar o vinho antes para levar a presença do rei, para dar para o rei beber. Então a palavra do Senhor nos diz que quando Neemias pegou o copo de vinho e foi levar diante do rei, Neemias estava com o seu semblante caído. Neemias estava triste, Neemias estava angustiado, Neemias estava desesperado em sua alma, porque ele sabia que naquele momento
aquela notícia o constrangiu. E quando Neemias chegou à presença do rei, a palavra do Senhor nos relata que o rei olhou para Neemias e disse: Neemias, que semblante é esse? O que tu tens, Neemias? Tu não está doente? E Neemias olhou para o rei e disse: rei, eu queria que tu me liberasse para ir à cidade dos meus pais, do sepulcro dos meus pais. A cidade está totalmente destruída. E a palavra do Senhor nos relata que ali o rei falou para Neemias: olha, pois quanto tempo você precisa? Quanto tempo você vai poder voltar? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que Neemias falou para o rei: rei, me libera cartas, me dê cartas, rei, porque eu quero reconstruir a cidade dos meus pais. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem carta aqui, assinada e decretada para você nessa noite. Aleluia! Deus tem carta nessa noite para você. Estava meditando nessa palavra na madrugada. E eu falei: Deus, qual a palavra que o Senhor vai falar para o seu povo nessa noite? Qual a palavra que o Senhor vai dizer para o seu povo, para a sua igreja? Deus disse: fala para o meu povo, avisa o meu povo, porque eu decreto carta para eles de vitória. Alabácia, alabácia. E o rei deu as cartas para Neemias. E Neemias vai para Jerusalém. Quando Neemias chega a Jerusalém, eu quero dizer uma coisa para você: muitas das vezes nós estamos angustiados, nós estamos aflitos, nós estamos abatidos. Quantas vezes a nossa alma geme? Quantas vezes o nosso espírito geme? Sabe o que eu quero dizer para você? A palavra do Senhor diz assim: que quando nós estamos nesse estágio, o Espírito Santo de Deus encarrega a tua oração diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele pega a sua oração com gemidos inexprimíveis e leva diante de Deus. Muitas das vezes nós entramos na presença do Senhor com o nosso coração contrito e amargurado. Ei, quero dizer para você nessa noite: o teu coração hoje vai se alegrar aqui nesse lugar. Quero dizer para você nessa noite: o rei diz para você nessa noite que o seu coração vai se alegrar diante dele. Neemias vai para Jerusalém para retificar os muros. E quero dizer para você uma coisa: na oração, Deus colocou um projeto no coração de Neemias. Quando Neemias foi para Jerusalém, que ele entrou na cidade, a palavra do Senhor nos diz que Neemias, nem todos ele convocou para estar de joelho em oração. Nem todos, a palavra do Senhor diz que Neemias convocou para estar em oração. Sabe por quê? Porque até os nossos amigos Deus, ele separa. Sabe de uma coisa? Até aqueles que verdadeiramente usam de engano com você, Deus tira. Deus tira de perto de você. Sabe por quê? Porque até os seus amigos Deus faz escolha para você. Não se preocupa não, muitas vezes você está chorando sozinha. Não se preocupa não, irmão, Jesus está do seu lado. Aleluia. Ele está ali contemplando a sua oração. Ele está te contemplando. E Neemias, ele escolheu pontos. Sabe por quê? Porque quando ele entrou na cidade, Neemias não revelou o projeto de Deus. Ei, o difícil do crente hoje, sabe o que é? É porque tem crente que fala demais. Tem crente que bate demais a língua nos dentes. Ai, mamãe, por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos revela um projeto para nós e nós estamos distribuindo. Ei, você quer vitória e eu também? Vamos fechar a boca. Porque o projeto que Deus revelou é para você. O projeto é para você, irmão. Quando nós guardamos o projeto de Deus no nosso coração, Deus desce uma carta do céu, assinada, carimbada, ao
Se Deus tem te feito uma promessa, se Deus tem te prometido algo na tua vida, palavra de rei não volta. A palavra do nosso Deus não volta. Porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. E se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Imagine que se Neemias não fosse encontrar opositores, né? Neemias foi para a cidade. Deus já sabia que lá já estava um grupinho preparado para se levantar contra Neemias. Ei, todas as vezes que Deus nos levanta na obra, sempre levanta os contra. Nós vivemos hoje, sabe como, irmãos? Pessoas opositores. Que sabe o que acontece? Ele não faz e nem deixa você fazer. Ei, muitas das vezes o pastor coloca alguém para fazer. Não, manda ciclano. Aí quando o pastor fala, não, bem, fica quieto aí que eu vou colocar esse plano para fazer. Aí quando o pastor coloca, aí ele levanta e começa a levantar. Não, isso aí eu que fazia, eu que faria melhor. Isso aí eu que vou fazer melhor. Então assim aconteceu com Neemias, não foi diferente. Quando ele chega na sua cidade, que ele colocou o projeto no coração, Neemias começou a orar ao Senhor dia e noite. E Neemias começou a colocar o projeto de Deus em ação. E a palavra do Senhor nos diz que ali estavam os conspiradores, porque Deus já havia mostrado para Neemias um grupinho ali que estavam separados para se levantar contra ele. Mas Neemias, em nenhum momento que sequer ele desistiu do projeto. Neemias não desistiu do projeto. Ei, não desista do teu projeto. Não desista do teu sonho. Não desista do teu projeto. Saiba que quando Deus é carinho, está carimbado, irmão. Mas não desista do teu sonho. E eu digo para você nessa noite, que algo que nós tanto almejamos, e algo que a igreja espera, é aquilo que seus olhos não viram, seu ouvido não ouviu, não desceu ao seu coração. É isso que está preparado para você e para mim naquele grande dia. É a glória do Senhor, é a glória do Senhor, é o céu de eternidade que nos aguarda. E Neemias começou a colocar o projeto. Neemias começou a fazer o projeto da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias começou a colocar trabalhadores. Neemias começou a dividir grupos para que viesse trabalhar na reconstrução dos muros. Ei, a reconstrução do muro era tijolo mesmo. Era tijolo. Era cimento, era tijolo. Imagina que eu não sei como é que era feito aquele tijolo. E também nem o cimento. Mas a reconstrução do muro era feita de tijolo. Ali havia variedade de porta, porta das ovelhas. Cada porta daquela um significado. E Neemias colocou cada grupo na sua ordem. Aleluia. Neemias colocou e separou os trabalhadores para a reconstrução dos muros. E o que você tem feito para Deus? O que eu e você temos trabalhado para Deus? O que eu e você temos esperado? Tanto esperado de Deus, como fazer para Ele? E Ele te pergunta nessa noite. Ele te separou como um trabalhador da seara. Ele te separou para trabalhar na seara. Ele te separou para ser profeta. Ele te separou para reconstruir. Ele te separou para somar. Ele te separou. Ei, não diga que você não sabe falar. Não pensa que você é menor do que ninguém aqui, porque todos nós somos iguais diante do Senhor. E quando eles começaram a trabalhar na obra do Senhor, aí começou a vir os levantes. E Neemias começou a ver a mão de Deus sobre ele. Neemias começou a ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. Neemias começou a ver ali, começou a contemplar
projeto de Deus para aquela cidade. Ei, qual é o projeto que você tem falado com Deus, que você espera da sua cidade? O que você tem entregado nas mãos de Deus, que você tem falado para Ele? Você tem apresentado a cidade de Lusiânia para Ele? Você tem apresentado os presídios para Ele? Você tem apresentado aqueles que estão lá fora, no erro, na prostituição, meu Deus? Você é um trabalhador, irmãos. Você é um escolhido por Deus para trabalhar na obra do Senhor. Nosso Jesus trabalha com soma, não é com diminuição, não. Guarda o teu projeto, porque o rei nessa noite está liberando cartas para você. Sabe que hoje está assinado e amanhã, quando você for no banco, está lá aquele projeto. Quando você for à concessionária, lá está o seu carro. Sabe por quê? Porque Deus envia a carta hoje para você. Mas para isso é para quem crê. Se você crê nessa noite, Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. E quando Neemias viu tudo preparado, Neemias ainda contemplou muitas brechas abertas. Qual tem sido a nossa brecha? Aleluia. Qual é a brecha da nossa vida que precisa ser tampada? Glória a Deus. Qual é as brechas que precisa de nós pedir para o Senhor? Senhor, eu tenho brecha nisso aqui, então o Senhor tampa para mim, Jesus. Qual é a brecha que nós temos dado diante do Senhor? Muitas das vezes nós falamos do irmão, muitas das vezes nós atacamos nos obreiros, muitas das vezes nós tocamos na unção do irmão. Irmão, isso é um perigo. Você quer ver perigo? É quando você toca no ungido de Deus. O perigo desses inimigos de Neemias é porque tocaram em Neemias. O perigo foi aí, irmãos. Não toca em quem tem unção, não. Apesar de tudo, tá aqui o cantor Henrique Lemos, que ele sabe. Dura coisa é quando você profetiza, acontece, e aí o povo fala, profeta de Baal. Você é um profeta de Baal. Aí acontece, aí se levanta contra você. Ei, dura coisa foi para aqueles que se levantaram contra Neemias. E se alguém está levantando contra você nessa noite, Deus abate. Deus ele abate aqueles que se levantam contra o ungido dele. Ai, mas será que o ungido é só o pastor? Ai, mas será que o ungido é só o missionário? Não, irmão, o ungido é você. O ungido é você, irmão. Você foi comprado com o braço de sangue. Não foi prata, não foi ouro, não foi euro, não foi dólar, não. Foi preço de sangue. E Jesus, quando te comprou, quero dizer para você, é dele, irmão, você é dele. Você é ungido dele. Então todos nós somos ungidos do Senhor. No dia que ele tocar sobre o pastor, eu tocar em você também. Você também é ungido de Deus. Ai de mim se tocar em você. Uma coisa linda que eu aprendi e que eu sempre peço para Jesus, sabe o que é? É aprender a amar. Eu falei para Deus, Senhor, eu quero pregar o amor, mas eu quero viver ele. Jesus, não adianta eu estar no púlpito da tua casa pregando o amor, Jesus, e não saber o que é o amor. O amor, irmãos, é quando você sente amor do seu irmão. Amor é quando você sente que seu irmão está necessitado e você poder ajudá-lo. O amor é seu irmão chegar em você e você só orar por ele. Deus te abençoe, irmão, vai com Deus. E ele está com fome. Ele está com fome. A Bíblia diz assim: se você orar para o seu irmão e dispensar ele de barriga vazia, você não está fazendo nada. Você tem que orar e matar a fome do seu irmão. Então nós temos que pedir para o Senhor é que ele coloque a mão no nosso coração de verdade. É abraçar seu irmão. É você dizer para ele que você o ama. É você abraçar o seu irmão e dizer para ele: olha, não estou olhando para os seus defeitos, não. Eu quero amar você com os seus defeitos.
E Neemias, voltando para a história de Neemias, as brechas tinham que ser tampadas. E Neemias mandou que todos tampassem as brechas. Não podia ficar uma rachadura. Para Deus operar aqui nessa noite, é necessário que nós tampamos as nossas brechas. Ei, o rei está aqui. O rei está aqui. O rei está aqui. Naquele tempo era físico. Traz a história de Neemias para o teu espiritual hoje. Traz a história de Neemias para o nosso espiritual hoje. Ei, você é templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus diz essa noite que Ele quer curar corações aqui. E eles tamparam as brechas. Mas o adversário estava do outro lado, contemplando a vitória de Neemias. Ei, quantos adversários da nossa alma estão de pé, pensando que você iria morrer? Ei, quantos irmãos, quantos olham para você e você não vai chegar até o final do ano? Quantos se levantam contra o seu ministério? Quando foi para mim ser consagrado, meu pastor chegou para mim e falou assim: missionário, Mancate, era diaconisa, Mancate, tu se coloca aí, Mancate, na brecha. Tu ora, tu jejua, tu busca, porque nós vamos se separar para missionária. Mas antes de ser consagrado, meu pastor já fazia missão, viu? Saía de madrugada, entregava sopão. E Deus está me cobrando isso, viu? Quem disse que o Senhor está me cobrando esse negócio? Nós entrávamos ali num tal de posto 7 que tem dentro do Valparaíso, e só entrava lá se o comando lá, o dono do terreno permitisse. Se não permitisse, pastor, não entrava. E nós íamos dar um sopão para eles, e eles tudo com metralhadora na cintura. Ei, não precisa da arma de vocês, não. Nós estamos aqui só para dar um sopão para vocês. Ah, é? Aí então pode entrar. Então eu já fazia antes mesmo da minha convenção de consagração. E meu pastor mandou que eu ficasse em vigilância. Irmão, como o Sambalate e Tobias se levanta contra a igreja? Ei! Sambalate e Tobias não está lá fora, não! Está no nosso meio. Sambalate e Tobias quer ver você não vencer. Mas nessa noite eu te digo e profetizo na tua vida que você é mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Comecei a orar, comecei a jejuar. Mas Jesus, o negócio é sério, então eu vou jejuar logo, né? Aleluia. Foi se aproximando o dia da convenção. Foi aproximando o dia da convenção. Dia bem, meu pastor recebeu a ligação. Ei, pastor! Eu estou falando isso aqui, irmão, porque foi o meu próprio pastor que me falou. Pastor! Se tu tiver o Espírito Santo de Deus, tu me consagra essa mulher. Meu pastor falou: o quê? Como é que é o negócio? Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você me consagra essa mulher. Ele falou assim: pois eu já está pronto, a convenção já está nas portas. Eu vou consagrá-la sim, porque foi Deus que me mandou. Foi Deus que me exigiu que eu ungisse ela como missionária. E não tem ninguém vai impedir. Os Samalatos lá do outro lado da linha, levantando contra mim. Mas o Samalato hoje, que levantou contra mim, só Jesus eu oro por ele. Eu tenho que orar por ele. Falei: Jesus, não deixa ele morrer não. Jesus, não deixa ele morrer não. Dê vitória para o teu servo. Se ele não vigiou, mas eu sei que o Senhor vai dar vitória para ele. Então o Samalato de Tobias levanta contra a tua unção, o teu ministério, contra a tua igreja. Tem muitos dentro da igreja que o pastor está falando algo para ele, ele foge da igreja. Ei, Deus te quer aqui. Ei, receba hoje a mensagem do anjo da igreja. Deus te quer aqui.
Vamos vigiar, Jesus está às portas. Jesus está voltando, igreja. Vamos parar de ficar cocheando dois pensamentos. Chegou a hora eu e você levarmos o Evangelho a sério. Chegou a hora, irmãos, nós levarmos a palavra do Senhor a sério. Vamos parar com esse negócio. Se nós queremos levantar contra os ungidos de Deus e a casa do Senhor. Porque aqueles que se levantam, eles caem. Então, Neemias, quando eles viram que toda a cidade estava construída, eles foram envergonhados. Deus envergonhou os inimigos de Neemias. Sabe por quê? Porque o rei tinha decretado a vitória de Neemias. O rei decreta a vitória desta casa. O rei decreta a sua vitória, pastor. Desanima não. Deus te escolheu como Neemias. Deus te escolheu para que você viesse a governar mesmo. Deus te chamou como cabeça. Deus diz para ti, filho, não temas. Eu estou contigo na peleja no barco. Filho, vou eu te honrar por esses dias. Vou eu abrir a grande porta. Homem, tu não ficarás envergonhado. Homem, tu não ficarás envergonhado. Porque hoje, filho, eu assino a tua carta. Hoje eu libero a tua carta. Hoje eu assino a tua carta. Receba a lavacia de flacia e te colocarei a continha nas tuas mãos. Tu vai a uma cidade, olha aí o convite. Vou eu te enviar por esses dias. Filho, muitos saberão que eu sou o teu Senhor. Ai daquele que te chamar, ai daquele que se levantar. A lavacia de flacia. Tu vais ver contemplar. Eu vou enardecer as tendas. A lavacia de flacia. Não ficará só Luciana. Prepara os teus pés, te calça os teus pés, coloca um capacete na tua cabeça, te coloca a espada na sua mão, e vou eu te levar a outras terras, e ali tu vai abrir a lavacida e comaré as tendas, porque é necessário, assim diz o teu Senhor. Receba, vou eu te dar uma visão. Olha, na madrugada, vou eu te despertar, e vou eu te dar essa visão, para que a minha glória estabeleça na tua vida. Veja bem que Deus, Ele trabalha por intermédio do seu povo para realizar grandes obras. A obra que Neemias teve que realizar era a obra impossível. Mas o Deus que você serve, Ele é Deus do possível. Mas certa feita um pastor chegou para mim e falou assim: missionário, o que é impossível para Deus? Eu falei: impossível para Deus? Não tem nada impossível para Deus. Ele falou: tem. Eu falei: o que é impossível para Deus? Ele fitou os olhos nos meus olhos e disse assim: o impossível para Deus, Ele não fazer o impossível. Vocês entenderam o que isso é? Ele não fazer o impossível, irmãos. Sabe o que é isso? É porque para Deus nada é impossível. Então, quando Deus levantou Neemias para fazer essa tarefa árdua, difícil, eu quero dizer para você: quando Deus coloca a obra nas tuas mãos, faça. Porque para onde eu e você vamos, não existe obra mais. Para a sepultura onde nós vamos, eu quero sepultura mais, não quero ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado, irmãos. Eu quero que Jesus venha e me toma. É porque alguns não vão experimentar a morte. Alguns vão ser arrebatados. E eu quero estar na fileira do arrebatado. Mas eu falei para Jesus: se eu não for suportar não, Jesus, não, o Senhor me leva. Não me deixa não. Eu só quero ser arrebatado se eu for suportar. Então, irmãos, tem obras que é difícil. E a obra que Deus põe na tua mão, faça. Na casa do Senhor. É porteiro, faça. É louvor, louve. Faça para Deus seu amor. Porque a obra que Deus colocar nas tuas mãos,
No lugar que você vai, lá não vai mais existir. Então faça enquanto há oportunidade, que a palavra do Senhor diz assim: olha, aquele que com a mão no arado, ele jamais voltará. Jamais pode voltar. Aleluia. E Neemias, eu escrevi algumas características de Neemias ao nosso coração nessa noite. Ele era um homem de caráter. Neemias, ele era de caráter e era persistente em oração. Ei, nós temos que persistir em oração. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Persista em oração, em adoração ao Senhor. Porque grandes batalhas e grandes vitórias nós conseguimos através da oração. A oração é a chave que abre o céu em prol da sua vida. Sem oração, sem jejum, a igreja não vence e não rompe. Sem oração, o crente não vai a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer nessa noite: persista na sua oração e persista no seu projeto. Persista no seu projeto. Persista no seu projeto. Persista no seu projeto. E a palavra do Senhor diz também: olha, Neemias, ele era extraordinário. Ele era uma pessoa extraordinária. Por quê? Porque ele era um planejador. Ele era planejador. Ele era organizador. E ele também era motivador. Ei, para de desanimar o seu irmão. Para de tentar desanimar o seu irmão. Neemias, todos disseram para Neemias que não ia conseguir. Sabe, aquelas pessoas que te desmotivam. Às vezes você quer fazer uma vigília. Eu estou prestes a fazer uma vigília, hein? E eu vou convidar essa igreja aqui para o pastor. Vamos fazer lá no Mundo das Oliveiras. Eu gosto de vigília. Sou pior de vigília. Eu gosto de vigília. Veja bem, irmãos, que Neemias, às vezes você quer fazer algo para Deus, aí sempre vem aquele que se desmotiva. Olha, você não faz isso não, porque você não vai conseguir. Rapaz, não vai lá tirar aquele carro não, viu? Não tá nesse negócio não. Ei, olha aí, não compra aquele violão não, porque não vai dar certo. Então as pessoas se desmotivam. Neemias, ele motivou o povo a trabalhar. Aleluia. Ele motivou, irmãos, o povo a trabalhar, porque o povo precisava ver o projeto de Deus pronto. E Neemias, ele era motivador. Coisa maravilhosa, né? Quando você vai na casa do irmão. Hoje de manhã, quando eu saí da escola bíblica, uma irmã já ficou logo perto de mim. Mas você já vê coisa aí. Aí ela já ficou do meu lado. Mancato, fala, minha filha, o que você quer? Mancato, vamos lá em casa, mas eu queria tanto que você orasse por mim. Eu falei: vamos, minha filha, vamos lá. E quando eu cheguei na casa dela, ela falou para mim: missionária, eu não sei por quê, porque eu tenho uma confiança na sua oração. Eu queria que você orasse por mim. Eu falei: vamos orar. E aí Deus me usou a motivar aquela família. Ei, motive o teu irmão. Se o irmão está passando por luta, diga para ele que vai vencer. Você vai vencer. Em nome de Jesus, você vai vencer. Para de dizer para o seu irmão palavra. Desmotiva ele. Diga para ele assim. Vira para ele no olhar dele aí. Você vai vencer. Vira para ele. Vira para ele, irmão. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Sobre a liderança de Neemias. Vocês sabem quantos dias foram reconstruídas a cidade? Ei, quando nós nos ajudamos com o pastor, quando nós ajudamos com nossos liderados, quando nós ajudamos com a igreja, ei, veja bem que a palavra do Senhor diz: cordão de 2 dobras é impossível quebrar. Veja bem que quando nós estamos reunidos, cordão, irmão, quando ele está bem dobrado, ele não quebra. E quando Neemias começou com a liderança ali se juntarem, em 52 dias a cidade estava construída. Deus hoje dá a vitória para você, irmãos. Não precisa 52 dias hoje não. É hoje, profetiza que é hoje.
ele conduziu a nação à reforma religiosa. Sabe o que aconteceu na cidade? Não havia rei, não havia sacerdote. E sabe o que também não havia na cidade, irmão? Identidade. Não havia identidade. O povo não sabia a sua identidade. O povo não sabia a sua identidade. Mas quando Neemias começou a colocar reforma na reforma religiosidade, quando ele começou a colocar reforma política, ele começou a abrir, ele abriu o cartão da cidade, sim, porque o povo precisava de uma identidade. Muitas das vezes a pessoa não sabe nem que ele tem identidade. Então o povo precisava da identidade. O povo precisava de um local ao qual eles poderiam receber o seu documento. E Neemias colocou tudo em ordem, até o povo saber da sua identidade. Olha aqui minha identidade. Eu me chamo fulano, eu me chamo ciclano, sou registrado. Neemias fez isso. Como líder político, ele fez isso. E ele colocou o povo ao despertamento espiritual. Ei, nessa noite, vai ter aqui nessa noite, veja bem, despertamento espiritual. Deus vai te despertar nessa noite. Você é vaso do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Ele disse para você que hoje Ele vai entrar com despertar espiritual na sua vida, na sua casa. Aleluia. Veja bem que Neemias, já estou finalizando. Neemias, ele agiu com calma a oposição. Neemias, ele agiu com prudência, com cautela. Ei, nós temos que agir com prudência com nossos adversários, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Se alguém está levantando contra você, nós temos que fazer o que? Orar, irmãos. A arma que Deus dá para nós, a estratégia que Deus dá para nós é oração. Se você for ler de Gênesis ou Apocalipse, você vai ver que todos que foram para a guerra foram com a estratégia de Deus. Ei! Deus diz: olha, não terás que lutar com braço de carne. Não! Mas Deus deu estratégia para cada um daqueles que foram à guerra. Ei! Você está indo para a guerra. Você está indo para uma guerra. A sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta é contra os principados das trevas. Mas para nós irmos contra eles, é necessário que nós dobramos o joelho, oramos, buscamos ao Senhor. Que Deus nessa noite Ele dá carta para sua defesa. Deus está dando carta aqui de defesa, viu? Deus está dando carta aqui de defesa. Sabe por quê? Porque o Rei é que te justifica. Jesus é que te justifica. Aleluia. Então Neemias, ele soube lidar com seus adversários. Sabe por quê? Porque Sanbalat enviou cartas para Neemias e disse para Neemias: olha, venha ter conosco, vamos fazer uma aliança. Ei, cuidado com a aliança com o inimigo. Muitos estão fazendo aliança com o inimigo. Vigia. Cuidado com a aliança. Quando Sanbalat virou para Neemias e disse: olha, venha ter comigo, venha ter conosco. Sabe qual foi a resposta de Neemias? E nessa noite Deus te dá a resposta para mim e para você. Eu estou em uma grande obra. Eu estou em uma grande obra. E eu não posso parar. Vem com teu irmão aí. Eu estou em uma grande obra. Eu estou em uma grande obra. Vem aqui, irmão. Olha para o carinha do teu irmão lindo aí, maravilhoso. Eu estou em uma grande obra. E o inimigo não pode me parar. A resposta de Neemias. Olha tanto que o homem foi prudente. Olha tanto que o homem teve realmente a resposta para o seu inimigo. Eu estou em uma grande obra. E eu não posso parar. Aleluia, glória a Deus. Neemias, ele foi honesto com a verdade.
Pastor, prega a verdade. Prega a verdade, pastor. A palavra de Deus é a verdade. Ei, não tira nada da palavra. Porque aquele que tirar uma vírgula, um tio, uma letra, um A, um B, um C, é anátema. Ei, você tem que ir pela Bíblia, palavra de Deus. E é essa palavra que é a verdade. Ela é a boca de Deus, ela é a verdade. Pastor, pregue a verdade. Porque Neemias sofreu perseguição, mas ele falou a verdade. Ele reconheceu o pecado. Ele disse para todo o povo, para que o povo fosse revestido do espiritual, era necessário que o povo reconhecesse o seu pecado. Vamos ficar de pé, irmão Jesus? Sei que o horário está até mais avançado um pouquinho, né? Mas não apressa não, espera só mais um pouquinho para você receber algo da parte de Deus nessa noite. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que tem falado com Deus até na madrugada, que eu não te conheço, é a primeira vez que você está me vendo. Eu quero chamar você aqui à frente, porque todos que vierem aqui à frente hoje, Deus está assinando a sua carta. Deus